ouvintes, está começando mais um episódio do História em Foco. Hoje vamos falar sobre um dos períodos mais marcantes da nossa história, o fim do Império e o início da República no Brasil. Um tempo de mudanças políticas, sociais e econômicas, a chegada de imigrantes, o crescimento das cidades e o surgimento de um novo tipo de poder, as oligarquias. O Império Brasileiro terminou em 1889, depois de quase 70 anos de monarquia. Dom Pedro II já estava enfraquecido politicamente e vários grupos estavam insatisfeitos: os militares, os republicanos e os abolicionistas. Exatamente. A abolição da escravidão em 1888 foi um passo enorme, mas deixou a elite cafeeira irritada, porque perdeu sua principal força de trabalho. Já os militares queriam mais poder e se inspiravam em modelos republicanos da Europa e dos Estados Unidos. Em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca liderou um movimento que proclamou a República, praticamente sem resistência. Dom Pedro II foi deposto e partiu para o exílio. No começo, o Brasil ainda estava se adaptando a esse novo sistema. O governo de Deodoro foi uma república da espada, dominada pelos militares. Ele criou uma nova Constituição em 1891, inspirada no modelo dos Estados Unidos, e o país virou uma república federativa. Mas esse período foi bem conturbado. Deodoro enfrentou crises políticas e econômicas, além de resistência das oligarquias estaduais. Ele acabou renunciando, e quem assumiu foi o Marechal Floriano Peixoto, conhecido como Marechal de Ferro. Floriano até tentou consolidar a República com mão firme. Ele enfrentou revoltas como a Revolta da Armada e a Revolução Federalista, que mostravam como o país ainda estava instável. Com o fim da escravidão, o Brasil precisou de uma nova mão de obra. Foi aí que começou um grande movimento de imigração europeia, principalmente de italianos, alemães, espanhóis e japoneses, que vieram trabalhar nas fazendas de café e nas cidades. E essa imigração não foi só econômica, né? Ela mudou também a cultura brasileira, trouxe novos hábitos, comidas, festas e ajudou a reformar a base da nossa classe trabalhadora urbana. Isso mesmo, as cidades começaram a crescer, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. A economia do café impulsionou o surto urbano e industrial, com a criação de fábricas, ferrovias e o surgimento de uma nova classe, o operariado. Mas, junto com o crescimento urbano, vieram também os problemas sociais, desigualdade, más condições de trabalho e baixos salários, e é daí que nasce o movimento operário. Os trabalhadores começaram a se organizar em sindicatos e greves, principalmente no início do século XX. Eles buscavam melhores condições de trabalho, jornada menor e aumento salarial. Um exemplo marcante foi a Greve Geral de 1917, em São Paulo, que paralisou fábricas e marcou a luta operária no Brasil. Muitos desses trabalhadores eram imigrantes europeus, que já conheciam ideias socialistas e anarquistas. O governo reagia com repressão, mas esses movimentos foram fundamentais para abrir o caminho para os direitos trabalhistas, que só seriam conquistados mais tarde, durante o governo de Vargas. Depois dos militares, o poder ficou nas mãos das oligarquias, especialmente as de São Paulo e Minas Gerais, no que chamamos de política do café com leite. Durante esse período, que vai de 1894 a 1930, o Brasil teve presidentes como Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, Afonso Pena, Hermes da Fonseca, Václav Braz, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes e Washington Luiz. Era uma república que dizia ser democrática, mas o voto era aberto e controlado pelos coronéis, num sistema conhecido como coronelismo, ou seja, os fazendeiros mandavam nos votos das populações rurais. E essa dominação gerava exclusão política. Pouquíssimos brasileiros podiam votar e a política girava em torno de interesses econômicos das elites regionais. Mas o modelo começou a se desgastar com o tempo,
especialmente com a crise do café e o avanço das ideias modernizadoras da década de 1920. Tudo começou a ruir em 1929, com a crise econômica mundial. O café perdeu o valor e o sistema das oligarquias começou a enfraquecer. O estopim veio com a Revolução de 1930, quando Getúlio Vargas assumiu o poder, encerrando a Primeira República e dando início a um novo ciclo político no Brasil. Esse período, do fim do Império até a Revolução de 1930, foi uma fase de transição intensa, cheia de conflitos e transformações profundas. Foi o início de uma nova identidade nacional, com a urbanização, o trabalho livre e a entrada de novas ideias políticas. É importante lembrar que, mesmo com todos os avanços, a República nasceu com exclusão, desigualdade e dominação política, marcas que o Brasil demorou muito tempo para superar. E assim a gente termina mais um episódio do História em Foco. Esperamos que vocês tenham gostado desse mergulho na Primeira República. Até o próximo episódio! Tchau, gente!